Boa noite aos irmãos que estão aqui conosco em mais um culto nesse domingo, nessa noite de domingo. Uma boa noite aos irmãos que nos acompanham pela internet, pelo Facebook da igreja. Hoje começamos com um pequeno atraso, tivemos um probleminha técnico aqui com nossos microfones. Os microfones ficaram muito tempo parados e não querem trabalhar, mas se Deus quiser, logo tudo vai estar funcionando direitinho aqui na igreja para a glória do Senhor, amém? Nós vamos agora iniciar cantando um cântico de louvor ao nosso Deus. Nós vamos cantar o cântico por toda a eternidade. Então vamos louvar ao Senhor com esse cântico, e você que está em casa, junte-se a nós também nesse louvor, nessa adoração ao Senhor. Nas alturas do céu, do profundo do mar, dos limites da terra, louvamos-te com todo o coração, todo o povo e nação. E para aqueles irmãos que estão em casa também, que sejam também edificados, abençoados com a palavra de Deus que será pregada aqui nessa noite. Quero convidar o irmão William, faça uma oração pedindo a bênção de Deus para o culto dessa noite. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos, Senhor, porque estamos aqui reunidos, ó Pai, na igreja. Senhor, o Senhor esteja nos abençoando, abrindo os nossos corações para que possamos entender a Tua palavra,
esteja abençoando esse culto, ó Pai, aos irmãos que estão na internet também, a todo mundo, Senhor, e que o Senhor possa acessar isso, ó Pai, para que possamos todos nós estarmos aqui novamente, ó Pai, a igreja cheia, Senhor, e sabemos que é difícil, Senhor, mas o Senhor está tudo no controle de tudo, ó Pai. Que o Senhor esteja abençoando esse culto, abençoando o pastor, trazendo a sua palavra, Senhor, que ele possa trazer vindo de Ti, Senhor, e que venha de conta as nossas necessidades, ó Pai. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Próximo cântico é uma realidade da nossa vida é uma vida cheia de lutas, desafios, mas a verdade é que nós nunca estamos sozinhos. O Senhor está conosco em meio às lutas, Ele nos dá força e nos dá a vitória para passarmos em cada obstáculo. Então vamos adorar o Senhor com esse cântico. Se em luta estou, Ele é a paz. Se em luta estou, Ele é a paz. Se abatido estou, força me dá, força é amor, é canção, e a noite vem me alegrar. Com tremenda é sua graça, vou cantar. Vem, louve ao Senhor. Vem, louve ao Senhor. Pois é fiel, grandioso e bom, incrível é o amor do meu Senhor. Se em luta estou, Ele é a paz. Se abatido estou, força me dá, força é amor, é canção, e a noite vem me alegrar. Com tremenda é sua graça, vou cantar. Louve ao Senhor. Vem, louve ao Senhor. Pois é fiel, grandioso e bom, incrível é o amor do meu Senhor. Pois é fiel, grandioso e bom, incrível é o amor do meu Senhor. Irmãos, podem então se assentar. Amém. Irmãos, hoje à noite nós começaremos uma nova série de mensagens. Nós terminamos Colossenses no domingo passado e agora nós vamos estudar um novo livro aqui. Estudaremos o Evangelho de Marcos. Nós pretendemos estudar Marcos e após Marcos estudarmos Atos. Então fazemos essa sequência. Então nós vamos hoje para o capítulo 1 do Evangelho de Marcos. Eu convido você a abrir sua Bíblia no capítulo 1 do Evangelho de Marcos. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. O tema da mensagem é a apresentação do servo. O Senhor Jesus é o servo que
que será apresentado aqui nessa primeira parte do livro do Evangelho de Marcos. Então, Evangelho de Marcos, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 11. Leiamos. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, conforme está escrito no profeta Isaías: enviarei à tua frente o meu mensageiro, ele preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Assim surgiu João, batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. A ele vinha toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. João vestia roupas feitas de pelos de camelo, usava um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. E esta era a sua mensagem: depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz: tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Oremos. Abençoe, Senhor, a tua palavra que iremos agora estudar. Que a tua palavra possa impactar nossa vida, que a tua palavra possa abrir nossos olhos para contemplar a tua grandeza, a tua beleza, a tua majestade, Senhor. Molda o nosso coração, nos capacite, Senhor, a te amar mais, nos capacite, Senhor, a te honrarmos mais. É o que eu peço, no nome do Senhor Jesus. Irmãos, o Evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. E alguém pode perguntar: mas pastor, por que nós temos 4 evangelhos? Será que um evangelho seria suficiente? Na verdade, cada evangelho foi escrito numa data diferente, num lugar diferente, para um público específico. Por exemplo, Mateus escreveu o evangelho para os judeus. Então Mateus, ele apresenta Jesus como um rei de Israel lá em Mateus. Lucas, ele escreveu o evangelho para os gregos. E Lucas, então, ele apresenta lá Jesus como o homem perfeito, o único homem perfeito que existiu, que viveu neste mundo. João, ele já escreve o evangelho para todo mundo. E João apresenta Jesus como o Verbo encarnado, como Deus encarnado. E Marcos? Marcos escreveu esse evangelho para os romanos. E Marcos aqui, ele apresenta Jesus como um servo. É por isso que Marcos não tem a genealogia de Jesus. Porque o servo não tem genealogia. Ninguém quer saber de onde o servo veio. É por isso que o Evangelho de Marcos, ele é mais dinâmico. Marcos, ele não se preocupa em apresentar as pregações de Jesus, os ensinos de Jesus. Marcos procura apresentar aquilo que Jesus fez. Então, em todo o Evangelho nós vamos ver o Senhor Jesus servindo, Jesus curando alguém ali, Jesus ressuscitando outra pessoa ali, Jesus expulsando um demônio ali. Então o Evangelho de Marcos é o Evangelho de ação, é o Senhor Jesus servindo. E um versículo que eu creio que resume esse Evangelho é
esse aqui, do capítulo 10, 45, em que Jesus diz: nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então Jesus foi um servo, e esse livro lança para nós um desafio, que nós também estamos aqui para servirmos, uma vez que Jesus também veio para servir. Marcos, ele era um jovem na época de Jesus. Marcos, ele era filho de uma das Marias, lá da igreja primitiva, e era na casa de Marcos onde a igreja se reunia. Então dá para saber que Marcos era de uma família rica, porque para você ter uma casa que comporte a igreja lá dentro, você tinha que ser rico, tinha que ter posses. A família de Marcos era uma família que tinha posses. E Marcos, desde o início, ele teve contato com a igreja, ele tinha contato com os apóstolos, e quando Paulo fez a sua primeira viagem missionária, Paulo foi com Barnabé, acompanhado de Marcos. Só que no meio da viagem, Marcos abandonou Paulo e Barnabé. Não sabemos o que aconteceu, mas Marcos abandona Paulo e Barnabé e volta para casa. Aí, quando Paulo vai fazer a segunda viagem missionária, Barnabé quer levar Marcos de novo. Mas aí o apóstolo Paulo rejeita, diz: não podemos levar Marcos de novo, porque Marcos está imaturo, Marcos nos abandonou. Então Marcos, no começo, ele foi barrado por Paulo, foi rejeitado por Paulo. Só que Deus continuou a trabalhar na vida de Marcos. Deus aproxima Marcos de Pedro, e Pedro começa a discipular Marcos. Pedro é considerado como o pai espiritual de Marcos, e Marcos desenvolveu tanto que Marcos tornou-se um dos líderes da igreja. Quando Paulo foi preso, na sua primeira prisão, na primeira prisão de Paulo em Roma, Marcos estava lá, ajudando Paulo. E aí, quando Paulo foi preso pela segunda vez, Marcos está lá em Éfeso, juntamente com Timóteo. E Paulo escreve para Timóteo: Timóteo, eu quero que você venha para cá, mas quero que você traga Marcos junto, porque ele me é útil. Então Marcos, como falamos no domingo passado, é exemplo de um jovem que foi imaturo uma parte de sua vida, mas Deus o trabalhou e fez dele um servo fiel. E Marcos, ele escreveu esse evangelho, como nós dizemos, escreveu para a igreja de Roma. Roma tinha cerca de 1 milhão de habitantes. Roma era a maior cidade do mundo nessa época, e a igreja de Jerusalém estava precisando de um resumo do ministério de Cristo. E Marcos então escreve esse evangelho para os crentes de Roma. Marcos não foi discípulo de Jesus, Marcos foi discípulo de Pedro. Então, nesse evangelho de Marcos há muitos traços de Pedro, porque foi de Pedro que Marcos aprendeu acerca do ministério de Cristo. Então vamos lá, então, irmãos, com essas informações em mente, sabendo que esse evangelho foi escrito para apresentar Jesus como um servo, vamos ver nessa noite a apresentação deste servo. Então, voltando aqui para o capítulo 1 de Marcos, no versículo 1, o autor inicia assim o evangelho: princípio do evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele diz: aqui começa o evangelho. O que é evangelho? Evangelho significa boas notícias. Então Marcos está dizendo: eu tenho boas notícias para aquelas pessoas que estão sem esperança. Eu tenho boas notícias para aquelas pessoas que estão esmagadas com suas culpas. Eu tenho boas notícias para aquelas pessoas que estão com medo de morrer. Eu tenho boas notícias para aquelas pessoas que cometeram atos terríveis e estão desesperadas. Eu tenho boas
boas notícias, eu quero falar de um Salvador, de alguém que pode perdoar o seu pecado, de alguém que pode dar para você uma nova vida. Eu quero dar a boa notícia acerca de alguém que pode reconciliar você com Deus, de tal forma que você não precisa ter medo da morte. Eu venho falar de Jesus Cristo, o Filho de Deus. O que significa o nome Jesus? Jesus era o nome humano de Jesus. Jesus significa o Senhor é Salvador. Então Jesus era o nome que Jesus recebeu quando nasceu. E Jesus era conhecido como Jesus, o filho do carpinteiro. Mas Jesus tinha mais um nome. Ele é chamado de Cristo. O que Cristo significa? Cristo significa ungido, governante, rei. Então Jesus não é apenas um judeu, um carpinteiro. Jesus também, ele é rei, ele é um governante. Jesus é aquele que reina. Mas Jesus tem também um terceiro nome. Jesus aqui é chamado de Filho de Deus. Jesus, ele não é apenas um homem, mas ele é um Deus, ele é Deus homem, um Deus encarnado, um Deus que tem um relacionamento com o Pai. Então, esse é o Senhor Jesus. Ele é 100% homem, 100% Deus, e ele é o Senhor, é ele quem reina, é ele quem está no comando desse universo. É sobre esse Jesus que nós encontramos aqui essas boas novas. E a vinda de Cristo para cá não foi algo repentino, não foi algo de repente, não. A vinda de Jesus para este mundo foi totalmente planejada por Deus. Deus preparou o mundo para receber Cristo. Não foi à toa que Alexandre o Grande foi conquistando várias nações e formando o seu grande império. Não foi por acaso que nessa época Roma comandava esse grande império. Não foi à toa que nessa época vários países falavam a mesma língua. Não foi à toa que nessa época foram construídas muitas estradas. Deus preparou tudo para o nascimento de Cristo. Quando Jesus veio a este mundo, vários países falavam a mesma língua, falavam a língua grega, e isso facilitou a propagação do Evangelho. Nessa época, muitas estradas foram construídas, e essas estradas foram necessárias para que as viagens missionárias acontecessem. Jesus veio a este mundo no momento que estava preparado por Deus, e Deus também levantou profetas falando da vinda desse Jesus. No versículo 2, versículo 3, Marcos ele cita dois profetas. Ele diz: conforme está escrito no profeta Isaías, enviarei à tua frente o meu mensageiro, ele preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. No versículo 2, Marcos cita Isaías, mas ele menciona uma profecia de Malaquias, porque quem disse isso? Enviarei à tua frente o meu mensageiro. Quem disse isso foi Malaquias, Malaquias 3:1. Malaquias diz: vejam, envio meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Malaquias escreveu essa profecia para aqueles judeus que voltaram do exílio. Muitos judeus estavam desacreditados. Muitos judeus perguntavam entre si: será que o Messias virá? Será que o Salvador virá? Então Malaquias escreve essa profecia: olha, o Messias vai vir, o Redentor virá, e o mensageiro virá à frente, preparando o caminho para esse Salvador. O profeta Isaías também profetizou isso. Ele diz em Isaías 43: ouçam, uma voz clama, abram um caminho no deserto para o Senhor, preparem para nosso Deus uma estrada reta na terra desolada. Isaías está dizendo
que antes de Jesus aparecer, Deus enviaria um mensageiro para preparar o caminho para Jesus. Nessa época, quando um rei ia visitar um país, esse rei enviava um mensageiro. Esse mensageiro tinha duas finalidades, duas funções. O mensageiro, ele tinha que preparar o caminho para o rei chegar. Então esse mensageiro, ele tinha que tapar buracos de estradas, ele tinha que nivelar as ruas para que o rei pudesse entrar. O mensageiro também preparava o povo daquele lugar para receber o rei. E foi isso que João Batista fez. João Batista, ele apareceu lá na Judéia com o propósito de preparar o povo para a chegada do Senhor Jesus. E como que João Batista preparou o povo para a chegada de Jesus? O versículo seguinte deixa isso bem claro. Em Marcos, no capítulo 1, no versículo 4, nós lemos que assim surgiu João, batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Jesus é o Salvador, mas Jesus, ele não ia vir para as pessoas boas. Jesus não veio para aquelas pessoas que acham que está tudo bem. Jesus não veio para aquelas pessoas que se acham justas. Para quem Jesus veio? Jesus veio para aquelas pessoas que olham para as suas vidas e choram. Jesus veio para aquelas pessoas que olham para os seus pecados e lamentam. Jesus veio para aquelas pessoas que dizem: olha, eu sou um pecador miserável, eu só faço coisa errada, eu só desagrado a Deus, a minha vida é uma vergonha, a minha vida está tudo errado, e se eu morrer agora estou perdido. Jesus veio para essas pessoas. Jesus veio para aquelas pessoas que olham para suas próprias vidas. Jesus veio para aquelas pessoas que olham para os seus pecados e lamentam. Aquelas pessoas que olham para os seus pecados e choram. E é isso que João Batista veio fazer. Ele veio dizer para as pessoas: olha, a vida de vocês não está correta diante de Deus. Vocês acham que estão certos, vocês acham que estão bem, mas não estão. Porque se vocês mentem, se vocês fazem coisas erradas, escondidas, a vida de vocês não está certa diante de Deus. Então João veio dizer para as pessoas: arrependam-se, arrependam-se, chorem pelos pecados, lamentem seus pecados, deem as costas aos pecados e voltem para Deus. É assim que João Batista preparava o povo. É necessário que você olhe para os seus pecados e você chore. É necessário que vocês olhem para o pecado de vocês e lamentem. É necessário que vocês olhem para os seus pecados e sintam nojo do pecado. Que vocês pecado e corram para o Senhor. É isso que significa arrependimento. Arrependimento é sentir nojo, tristeza pelo pecado, dar as costas ao pecado e correr para o Senhor. É o primeiro passo da salvação. É por isso que muitos crentes não estão convertidos ainda, ou melhor, muitas pessoas elas acham que estão convertidas, mas não estão. Porque tem muita gente que está na igreja e que pulou para arrependimento. Tem pessoas que apenas adicionaram Jesus na vida. Pessoas que continuam com o mesmo pecado, pessoas que continuam com as mesmas práticas. A diferença é que adicionou Jesus. Não tem como se converter assim, porque o primeiro passo para a conversão é o arrependimento. É olhar para o meu pecado, para a minha vida. Eu lamento, eu choro e corro para o Senhor como filho pródigo: Pai, tenha misericórdia de mim, porque eu tenho pecado contra ti.
perdoe meu pecado, Senhor, me lave, me limpe, eu não quero mais viver desse jeito. Isso que é o arrependimento, e é o que João Batista pregava. O Salvador está vindo, mas antes de vocês correrem para Jesus, vocês têm que fugir do pecado. Não tem como abraçar o pecado e abraçar Jesus, não. Vocês têm que chorar, vocês têm que lamentar pelo pecado para depois correrem para Jesus. E é o que as pessoas faziam. As pessoas chegavam para João dizendo: ó João, olha, eu roubei, eu menti, mas eu me arrependi, eu estou lamentando pelo que eu fiz, eu quero que o Senhor me perdoe. E aí as pessoas, conforme confessavam seus pecados, elas eram batizadas no Rio Jordão. Não era o batismo que purificava as pessoas, mas o batismo era apenas uma demonstração que as pessoas haviam se arrependido do pecado. E João, ele pregava e batizava no deserto. João não estava no palácio, João não estava numa praça da cidade, João estava lá no meio do deserto, onde o povo nasceu, no meio daquele terreno todo acidentado. É como João dissesse: olha, talvez a vida de vocês está tão acidentada como esse terreno em que estamos, mas vocês precisam se arrepender, aceitar a vida diante do Senhor. E no versículo 5 nós lemos que a João vinha toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém, confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. O povo de Israel passou 400 anos sem nenhum profeta, e o povo de Israel adormeceu espiritualmente. O povo achava que eles estavam bem. De repente Deus levanta o profeta para dizer: vocês não estão bem, a vida de vocês não está certa diante de Deus, vocês precisam se acertar. E o acerto começa com o arrependimento. João Batista, podemos dizer assim, era um pregador um tanto estranho, um pouco esquisito, até para a sua época. Versículo 6 diz que João vestia roupas feitas de pelos de camelo e usava um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. Ou seja, a roupa que João Batista usava era a roupa que ninguém mais usava. Era uma roupa que assemelhava a Elias. Isso mostra que João Batista estava pouco se importando com o que as pessoas achavam dele. João Batista estava se rompendo com qualquer tipo de luxo neste mundo. João Batista, ele estava preocupado apenas em fazer a obra de Deus. Pouco importa o que as pessoas diziam dele, ele comia uma comida bem diferente, comia gafanhoto com mel. Não era errado comer gafanhoto não era considerado um animal, um inseto impuro. Ele comia gafanhoto junto com mel, que era abundante lá onde ele vivia. E aqui no versículo 7, Marcos aqui apresenta a mensagem de João Batista, e esta era a sua mensagem: depois de mim vem alguém mais poderoso que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Algumas pessoas achavam que João era o Cristo, que João era o Salvador. Ele diz: não, eu não sou o Cristo. O Cristo vai vir depois de mim, e Ele é mais poderoso que eu. Esse Jesus que virá é o Jesus que tem poder para curar, é o Jesus que tem poder para salvar, é o Jesus que tem poder para ressuscitar, é o Jesus que tem o poder sobre a natureza, sobre o mar, sobre os ventos, sobre a chuva. Esse Jesus é tão poderoso e é tão maior que eu não sou digno nem de desamarrar as correias das suas sandálias, porque eu sou pequeno comparado com esse Cristo. E João Batista, ele era primo de Jesus. João Batista, ele tinha algo para se orgulhar.
Ele poderia dizer: olha, é meu primo que vem aí, eu sou primo do Cristo. Não, ele se humilhou e diz: não, ele que é grande, ele que é importante, eu sou apenas um servo, importa que ele cresça e que eu diminua. E no verso 8 João diz: eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Eu batizo vocês com água, é o máximo que eu posso fazer. Mas esse Cristo que virá, ele vai batizar vocês com o Espírito Santo. E é Jesus quem nos batiza com o Espírito Santo. O Espírito Santo que é o Consolador, o Espírito Santo que nos fortalece e nos capacita. A gente é batizado por Jesus no momento da conversão. E quando nós somos batizados pelo Espírito Santo, nós não sentimos nada assim anormal. Você não vai sentir um choque, você não vai sentir um arrepio. Quando a pessoa se converte, ela recebe o Espírito Santo naquele mesmo momento. E o Espírito Santo é a presença, é o Espírito Santo que nos dá poder, é o Espírito Santo que nos ajuda a vencer o medo, é o Espírito Santo que nos ajuda a vencer a ansiedade, é o Espírito Santo que nos dá coragem para fazermos a vontade de Deus. Muitos crentes não estão usufruindo do Espírito Santo que habita neles. Tantos crentes hoje que vivem uma vida de derrota, crentes que estão dominados pela tristeza, crentes dominados pelo medo, crentes dominados pela ansiedade. Não pode ser assim, porque nós temos o Espírito Santo dentro de nós, o mesmo Espírito Santo com o qual Jesus fez todo o seu ministério. Esse Espírito Santo está dentro de nós. As Bíblias dizem: cheios do Espírito Santo. E quando estamos cheios do Espírito Santo, nós vencemos o medo, vencemos a ansiedade, vencemos a covardia. E o Espírito Santo nos dá poder para vencermos cada batalha aqui de nossa vida. E nessa ocasião, enquanto fala de Jesus, quem é que aparece? Versículo 9. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Rio Jordão. Da onde que Jesus veio? Jesus veio de Jerusalém. Jesus veio de uma cidade importante. Jesus veio de Nazaré. Irmãos, pense numa cidade pequenininha, sem importância nenhuma. Não vou citar o nome de cidade para não gerar preconceito, mas imagine uma cidade pequenininha, daquelas cidades que você pega o mapa do estado de São Paulo, nem aparece, a cidade é tão pequenininha que nem aparece no mapa. Imagine uma cidade pequenininha assim, tão sem importância. Assim era Nazaré. Nazaré era aquele tipo de cidade que não aparecia nem no mapa, uma cidade sem nenhuma importância. E é de Nazaré que vem Jesus. Jesus nasceu em Belém, na Judéia, mas ele passou a sua infância, juventude, a fase adulta, numa cidade pequenininha, insignificante, chamada Nazaré. Tanta gente preocupada: eu queria morar num lugar melhor, numa cidade melhor, num lugar melhor. Aí encontramos aqui Jesus, o Senhor, que escolheu uma cidade insignificante para viver. Ele vem de Nazaré, e ele chega até João Batista para ser batizado. João Batista não entende nada. João Batista chega a dizer para ele: mas é eu que tenho que ser batizado por ti, e o Senhor vem aqui para ser batizado. Mas Jesus, ele é batizado por João Batista. Aí vem a pergunta: por que Jesus foi batizado? Isso aqui não era um batismo de arrependimento?
O batismo aqui não era para pecadores. Por que Jesus foi batizado? Qual o pecado que Jesus teve para confessar? Por que ele foi batizado? O batismo de Jesus teve pelo menos 3 significados. Primeiro, o batismo de Jesus marcou o início do seu ministério. Até então Jesus, ele era apenas um carpinteiro, o carpinteiro filho de José. Mas agora, após o batismo, ele vai iniciar o seu ministério. Segundo motivo, por que ele foi batizado? O batismo de Jesus foi o momento em que ele se identificou conosco. Jesus não tinha pecado, mas quando ele subisse na cruz, ele receberia todos os nossos pecados. Então Jesus, ele foi batizado porque ele se identificou conosco, porque todo o nosso pecado sobre ele. E o terceiro motivo, por que ele foi batizado? Foi batizado porque aquele seria o momento da aprovação. Seria o momento em que o Pai diria abertamente para todos aquilo que está no versículo 10. Versículo 10 e 11 diz que assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz: Tu és meu filho amado, em ti me agrado. Nós encontramos aqui uma demonstração da Trindade, toda a Trindade aparecendo aqui. Jesus estava sendo batizado, de repente o céu se abre e o Espírito Santo desce sobre Jesus como uma pomba, no formato de uma pomba, e ao mesmo tempo que o Espírito Santo desce, o Pai diz lá de cima: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Jesus dizendo: Pai, estou aqui, eu vim aqui para morrer para os teus filhos, eu vim aqui para morrer por aqueles que o Senhor me deu, e estou aqui sendo batizado. Aqui é uma demonstração daquilo que eu faria na cruz. Estou aqui me identificando com os teus filhos, estou aqui me identificando com aqueles que o Senhor me deu. Eu vim aqui para carregar, para levar sobre mim os pecados, e eu vou morrer pelos pecados dos teus filhos. Estou aqui para fazer não a minha vontade, mas a tua vontade. E quando o Pai diz: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado, significa que Jesus é quem é o filho amado. É de Jesus que o Pai se agrada. Jesus é o filho amado e é de Jesus que ele se agrada. Só existe uma forma do Pai se agradar de nós. O Pai só pode se agradar de nós se nós estivermos em Cristo. Quando estamos em Cristo, nós também nos tornamos em filhos amados, filhos que agradam o Pai. Então o que nós temos que fazer é isso: lembrar da pregação de João Batista, olhar para a minha vida e perguntar: Senhor, será que eu já me arrependi dos meus pecados? Senhor, será que eu já chorei, já lamentei pelos meus pecados? Ou estou apenas tentando adicionar Jesus na minha vida? Porque tem muito crente que não é crente. Muita gente que está aí nas igrejas por aí, mas nunca passaram pela experiência do arrependimento. Já ouviu falar aquela expressão de crente mundano? Crente que sai da igreja vai para o mundo e pratica as piores coisas, aí depois volta para a igreja e está tudo normal, e sai da igreja e volta lá e pratica coisas terríveis e nojentas. E as pessoas falam: não, é um crente carnal. Não é crente carnal, é um falso crente. Pessoas que não experimentaram o arrependimento. Porque o arrependimento é olhar para a vida, é olhar para o pecado, e lamentar e chorar.
toda conversão, ela tem que ser acompanhada de lágrimas, de choro, porque toda conversão, ela tem que vir procedida de arrependimento, e a pessoa olhar para o pecado, chorar e lamentar diante de Deus: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. O arrependimento é necessário para a salvação. Não importa quantos anos a pessoa está na igreja, se a pessoa não teve essa experiência de se arrepender, de chorar e lamentar pelo pecado, a pessoa não é convertida ainda. Para a conversão é necessário esse lamento, esse choro, esse abandono do pecado. E no crente verdadeiro, o arrependimento não acontece só na hora da conversão. O crente verdadeiro, ele chora diariamente. O crente verdadeiro diariamente lamenta pelo seu pecado. Crente em que não existe lamento e choro em sua vida pelo pecado, não é um crente ainda. Porque uma das formas de eu saber que eu sou convertido é eu observar se na minha vida existe o arrependimento diário. Se o pecado me entristece, se o pecado me faz chorar. Então, se você hoje chora, se hoje você lamenta pelo seu pecado, você é um crente. Mas se você ainda não está chorando pelo pecado, se você considera o pecado como algo normal, como hábito, então você não se arrependeu ainda. Mas arrependa-se, chore pelos seus pecados, clame ao Senhor, que Ele está perto. E corramos para Jesus. Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor. Então, isso que eu quero dizer para você até que nos assiste aí em casa, se a sua vida não está certa diante de Deus, faça o que João Batista pregou. Arrependa-se, corra para o Senhor Jesus, corra para o Senhor, porque somente o Senhor pode nos perdoar e nos dar uma nova vida. Jesus nos perdoa, nos salva, nos batiza com o Espírito Santo que nos dá poder e forças para vencermos e vivermos este mundo em que nós estamos. Ele é o Senhor, Ele é o nosso Salvador. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque nós temos um Salvador. Nós temos alguém que pode perdoar o nosso pecado, alguém que já levou o nosso pecado sobre si, alguém que pode dar a nova vida. Por isso, Senhor, eu quero clamar por aqueles que ainda não tiveram a experiência do arrependimento, a experiência, Pai, do lamento, do abandono do pecado, que o Senhor produza, Senhor, nessas vidas, o verdadeiro arrependimento e a conversão do Senhor Jesus. Nos ajuda também a lembrarmos, Senhor, que nós somos batizados com o Espírito Santo, e muitas vezes nós vivemos vidas dominadas pelo medo, dominados, ó Pai, pela ansiedade, e nós esquecemos que nós temos o Espírito Santo habitando em nós, que nos dá poder, nos dá força para vencermos. Abre nossos olhos para essa realidade, Senhor, e que possamos sempre estar correndo para o Senhor Jesus, o nosso Senhor, aquele que veio para servir, e que nos apeguemos cada vez mais a Ti, Senhor. É o que eu peço no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Nós vamos cantar mais um hino agora. É um hino que se chama Só em Jesus Confiarei. Que a nossa confiança esteja apenas no Senhor Jesus, nele e somente nele. Então vamos adorar o Senhor com esse hino. Só em Jesus confiarei.
tudo em mim, firmado estou em teu amor, só em Jesus e sem amor, poder de Deus no frágil ser, foi desprezado pelos seus, mas se agradou por mim morrer, e lá na cruz o próprio Deus a sua ira satisfez, o meu pecado suportou, vivo na morte dele estou, foi sepultada nossa luz, tragada pela escuridão, em glorioso dia então, ressuscitou o meu Jesus, grande vitória conquistou, dovrei o pecado e livrou, então sou dele, ele é meu, pelo seu sangue que verteu, não há mais culpa nem pavor, esse é o poder de Cristo em mim. Jesus comanda meu viver, desde o início até o fim, nenhuma fogueira de sua mão me arrancar, até com ele me encontrar, no seu poder eu viverei. Irmãos, podem então se assentar. Nossa confiança esteja cada vez mais no Senhor Jesus. Nós vamos agora passar para o momento de oração e nós vamos ver aqui os pedidos que os irmãos colocaram aqui, tanto nos grupos de WhatsApp, bem como aqui na página do Facebook da igreja. Deixa eu entrar aqui. Ok. Então, primeiramente, eu vou ver aqui no WhatsApp, né, os irmãos que apresentaram pedidos. Primeiramente, aqui no grupo dos homens, né? Deixa eu dar uma atualizada aqui na página. Ok. No grupo dos homens, né, nós temos apenas aqui um pedido, né, o irmão Leandro. Ele escreve: boa noite, irmãos, agradeço ao Senhor por tudo e coloque perante seu trono a minha vida e minha família. Peço pela semana de trabalho, pela igreja e também pelos irmãos. Deus continue abençoando o irmão Leandro, sua família, seu trabalho, que Deus venha abençoar aí, a semana do irmão e de todos nós aqui. Deixa eu ver agora aqui no Facebook, os irmãos que colocaram aqui algum pedido. Ok, uma boa noite a todos aqui. Ok, tivemos um problema de novo aqui na transmissão, né? Ficou sem a imagem aqui por algum tempo. Ok, mas aqui também os irmãos também não colocaram os pedidos. Alguém aqui gostaria de apresentar algum pedido de oração para nós também orarmos? Alguém gostaria, como Fabiana? Eu gostaria de agradecer a Deus. Hoje a Joana completa 5 anos de idade, né? Quero agradecer a Deus pela vida dela. Amém. Que Deus continue abençoando a Joana, né? Dando cada vez mais saúde e venha crescer cada vez mais nos caminhos do Senhor. Amém. Mais alguém quer apresentar algum pedido nesse momento? Ok. Bom, Gilmar? Pelo meu lar, pela nossa vida, pela saúde. Ok, então que Deus continue
cuidando do irmão Gilmar, cuidando também da sua saúde, né? Fortalecendo o irmão também. Mais um André? Agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, principalmente nessa época de crise. Deus tem nos sustentado, nos guardado, nos protegido. E sempre lembrar de orar pelos nossos irmãos missionários que pregam o Evangelho, que Deus fortaleça a fé deles cada vez mais. Amém. Então, que Deus continue cuidando de nós, cuidando também de cada missionário, né? Deus venha fortalecê-los. Mais alguém? Ok. Eu estou orando também, né? Eu vendo aqui que a internet não está boa mesmo. Então, talvez tenhamos que trocar o provedor de internet, né? Se não melhorar. Mas que Deus possa nos ajudar nesse momento, né? Momento difícil que nós não podemos unir toda a igreja, dependemos muito da internet. Às vezes a internet, o serviço de internet não colabora, mas Deus sabe todas as coisas, né? Que Deus venha, né? A nossa oração é que logo possamos estar todos juntos aqui, reunidos novamente. Nós vamos ter essa oração final, lembrando os irmãos que nós não temos um momento do ofertório agora, mas os irmãos poderão colocar as ofertas aqui no gasofilácio após o término do culto. E término do culto, cada família, né, uma família de cada vez pode sair para não gerarmos, né, nenhuma aglomeração. Que Deus os abençoe, e se Deus quiser, na quarta-feira estaremos aqui para mais um culto. Lembrando que os irmãos que quiserem vir de quarta-feira podem vir. Para quarta-feira não precisa dar o nome, é só para o domingo mesmo. Então quem quiser vir na quarta-feira, fique à vontade para estarem aqui, para juntos cultuarmos o Senhor. Vou pedir para essa oração final para o irmão André, né, nos levar a Deus na oração, e após a oração teremos então o nosso pós-culto. Senhor nosso Deus e Pai, eu quero te louvar e te agradecer grandemente por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Quero te agradecer, ó Pai, por esse privilégio, por essa oportunidade que o Senhor nos dá em estarmos aqui para cultuar a Ti, ó Deus, prestar um culto a Ti, mesmo que seja em número reduzido, Pai, mas o Senhor sabe todas as coisas. E também agradecer, ó Pai, por aqueles também que estão acompanhando pela internet, Pai, a pregação da Tua Palavra. E que de fato, Pai, nós possamos pôr em prática o que nós aprendemos de Ti, ó Pai. Não ter apenas conhecimento, mas que nós possamos sempre lembrar de obedecer aos Teus decretos, aos Teus preceitos, ó Pai, para a honra e glória do Teu santo nome. Quero te pedir, ó Pai, por cada um que está aqui presente, Pai, que o Senhor esteja abençoando grandemente por toda a igreja, Pai, por todos os Teus os irmãos, ó Pai, que compõem essa igreja. Que o Senhor esteja abençoando grandemente, esteja suprindo as necessidades, ó Pai, e que de fato nós possamos ver o Teu poder, ó Pai, a Tua soberania agindo em nossas vidas. Quero te pedir por essa semana, Pai, que o Senhor esteja abençoando essa semana, Pai, que de fato nós possamos ver, ó Pai, o Teu poder agindo em nós, e que realmente o Senhor possa nos guardar e nos proteger, ó. Por cada pedido, ó Pai, que foi mencionado, assim como a Joana, que completou mais um ano de vida, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando a vida dela, os seus pais, ó Deus, que ela possa crescer nos seus caminhos, ó Pai, e que o Senhor dê sabedoria a Fabiana, Pai, ao Rodrigo, como criá-la nos teus caminhos, ó Deus. Pai querido, eu te peço também pela família do irmão Gilmar, ó Pai, o seu lar, que o Senhor esteja abençoando grandemente, ó Pai, a vida dele, da Karina, a Taíne também, sua esposa, sua filha, Pai, que o Senhor esteja abençoando grandemente. E todos os membros, ó Pai, todos os teus filhos, ó Pai, que o Senhor esteja ajudando, suprindo, ó Pai, para a honra e glória do teu santo nome. Clamo a Ti, ó Pai, agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.